Quero dirigir e cumprimentar os nossos irmãos com a paz do Senhor Jesus, nossos irmãos da Igreja Batista Independente do Jardim Serrano. Nós estamos aqui com uma proposta, né, de passar uma mensagem para os nossos irmãos, né, até como forma de tranquilizá-los, né. 2026 chegou, estamos vivendo aí o ano do discipulado. Queremos passar sobre as novas regras tributárias a partir de 2026. São assuntos assim bastante impactantes para nossas vidas, né? Com essa mensagem eu quero passar algumas informações para os irmãos, algumas orientações, como forma de tranquilizar. Reforma tributária, quando a gente fala de reforma, né, é uma mudança no ordenamento jurídico brasileiro sobre cobrança de tributos. Nós já passamos por algumas reformas. Passamos pela reforma trabalhista na época do governo Temer, passamos pela reforma previdenciária na época do governo Jair Bolsonaro e agora no governo Lula nós estamos aí enfrentando a reforma tributária. Tributos, né, impostos. São vários impostos que nós pagamos, né? Então temos que falar sobre isso. Antes de adentrar nesse assunto, queria fazer assim uma apresentação sobre a minha qualificação profissional. Eu sou policial militar, sou bacharel em Direito pela Faculdade Finon, tenho pós-graduação no Direito Administrativo e também no Direito Público e um mestrado em Direito e Política. Na minha graduação, quando eu apresentei a nossa monografia, né, nós falamos sobre direito tributário, juntamente com direito constitucional e direito administrativo. Na época eu falei sobre a cobrança da taxa de segurança pública. Meus colegas até falaram assim, mas você é doido. Falar sobre direito tributário e numa monografia, foi um desafio naquela época e nós falamos sobre a cobrança da taxa de segurança pública. Tantos impostos que nós pagamos e ainda pagar uma taxa de segurança pública foi o argumento que nós levamos para a banca, né, examinar a nossa monografia e tivemos sucesso naquela apresentação. Na época foi um tema bastante empolgante. Gosto de falar sobre tributos, né? Porque está no dia a dia nosso. Nós vivemos, né, na sociedade brasileira e os tributos são para custear o Estado. E no ano de 2026, nós temos aí a reforma tributária. Falando sobre as novas regras tributárias a partir do ano 2026, eu queria deixar um versículo bíblico para nossa meditação. Provérbios capítulo 21, versículo 5. Os planos do dirigente conduzem à abundância, mas todo precipitado apressa-se para a penúria. O tema dessa mensagem aqui é entendendo a reforma tributária com sabedoria e planejamento. O objetivo aqui é informar, é orientar e é tranquilizar o público. Nós devemos ter bastante atenção para as novas regras que vão mudar a partir de 2026. A reforma tributária chegou. Vai impactar no nosso dia a dia. Precisamos entender para nos organizar melhor. E agora, o que fazer a partir da reforma tributária? O que vai acontecer nas nossas vidas? Aí temos uma pergunta muito importante. Por que essa mensagem é tão importante? Falar sobre reforma tributária. São muitas mudanças nos impostos. Afeta as pessoas físicas, as pessoas jurídicas, os autônomos, os MEIs, as pequenas empresas, as empresas em geral, inclusive até a igreja. Quem se prepara evita problemas futuros. Informações traz tranquilidade. A mensagem aqui não é assustar, é orientar os nossos irmãos e a nossa querida audiência. O que é reforma tributária? A reforma, ela trata-se de uma alteração no sistema de impostos, de cobrança de impostos no Brasil. Os objetivos é a simplificação da tributação, reduzir a complexidade, ampliar a transparência, aumentar a arrecadação e equilibrar a dívida pública. A implementação ocorrerá de forma gradual e com início a partir do 1º de janeiro. Nós já passamos por diversas reformas. Reforma trabalhista, reforma previdenciária, agora a reforma tributária. Penso também devemos passar por outras reformas, né? Uma reforma que o Brasil clama é a reforma política.
Nós não aguentamos mais esse sistema político, esse sistema do Estado, né, de sustentar o Estado. E agora a reforma tributária ela vem aí para corrigir algumas coisas, né, vem para simplificar, vem para tornar as coisas mais fáceis. Mas nós precisamos de muitas mudanças, né? E vamos falar mais sobre essa reforma tributária. O que vai acontecer? Como era antes? Anteriormente, a carga tributária era composta por uma série de impostos. Nós tínhamos o INSS, o ICMS, o ISS, o PIS, o COFINS, o IPI, muita complexidade, dificuldade de compreensão, muitas siglas, um obstáculo gigantesco para fazer o planejamento. A gente vê aí a dificuldade que as empresas passam, né, para se organizar, para fazer o seu planejamento. Então, antes era bastante difícil. E agora essa reforma ela promete a melhorar, a trazer mais simplicidade, facilitar a vida do brasileiro. Você poderia me perguntar, e agora, como é que fica? Agora são dois principais impostos. O IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e o CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. A reforma instituiu esses dois novos impostos, né, para substituir o ICMS e o ISS. A sua abrangência abarca aí as vendas de mercadoria, prestação de serviço, aluguéis, operação de comércio em geral. Agora, a contribuição sobre bens e serviços, a CBS, ela substituiu o PIS e o COFINS. É um tributo que incide sobre o consumo. O sistema torna-se mais simples de compreender. Na prática, o que isso muda no nosso dia a dia? Isso vai impactar diretamente na venda, no comércio de imóveis, nos aluguéis, nas prestações de serviços, no comércio em geral, na atualização de bens móveis e imóveis. O imposto fica mais visível na nota fiscal. O que acontece? A reforma tributária, através da Lei Complementar 214, ela criou vários mecanismos. E um dos mecanismos criados dentro dessa lei complementar é o Cadastro Brasileiro de Imóveis. Esse cadastro ele vem ali regulamentar, vem atualizar os preços dos imóveis, as informações de todos os imóveis do Brasil. Vem também a questão da atualização dos preços, tanto dos imóveis e preços dos automóveis. Só pegando um exemplo, você que comprou um imóvel há uns 5 anos atrás, uma casa, no valor de 100 mil reais e hoje ela vale 500 mil reais, vai haver um imposto que vai incidir sobre a atualização do seu imóvel, né? Quando você for vender o seu imóvel, você vai pagar o tributo dessa atualização. E também a lei traz uma espécie de convenção. Essa lei ela foi sancionada no final de novembro de 2025, dando 3 meses para as pessoas que queiram aderir ao programa de convenção de atualização dos imóveis, né, poder aderir e ter um desconto quando for vender seu imóvel. E o prazo é de 3 meses, né? Então, por volta ali do mês de fevereiro, vence esse prazo. Quem não aderiu ao programa de convenção de atualização do imóvel, quando for vender seu imóvel, vai pagar corrigido com o valor atual do seu imóvel. E também incide aí aos veículos também. Os veículos que teve atualização de preço também vão incidir sobre essa atualização. Também os aluguéis, né, irão ter impacto em relação a isso, né? Os proprietários de imóveis vão ter que recolher tributos dos aluguéis. Todas essas informações vão estar sendo cruzadas tanto pela Receita Federal, tanto pelos cartórios, né, que tem as informações dos imóveis. O impacto para as pessoas físicas. Para o cidadão comum, o imposto embutido nos preços, maior transparência, é possível ajustar os valores no início. Importante é guardar os comprovantes, planejar as compras maiores e evitar as decisões impulsivas. O cidadão ele tem que observar, ele tem que ter muita cautela, principalmente o prestador de serviço. Dentro dessas novas regras, vamos pegar um exemplo de um trabalhador autônomo.
ele vai ter que emitir essas notas fiscais de prestação de serviços. Ele vai ter que ser bem organizado, porque ele vai ter que recolher esse tributo. E se ele deixar de recolher esse tributo, pode caracterizar como omissão fiscal. E aí ele pode ter problemas, pode ter o seu CPF bloqueado. E esse prestador de serviço, ele vai ter que criar um CNPJ, né? A partir do momento que ele tiver uma arrecadação ali maior do que R$5.000, ele vai ter que ter um CNPJ, se ele não enquadrar na categoria do MEI, né, que é o microempreendedor individual. Ele vai ter que tirar um CNPJ, emitir a nota fiscal da sua prestação de serviço. Esse eu falo, o autônomo é um pedreiro, é um pintor, é o pessoal conhecido antigamente como os informais, né? A informalidade, a partir da reforma tributária, acabou. Agora todos terão que se organizar e emitir essas notas fiscais para não ter problema. Agora, falar sobre a moeda digital, o controle do Pix, né? O objetivo do E-Financeira da Receita Federal é ampliar a transparência e o acompanhamento das operações financeiras que possam gerar implicações tributárias. Você que opera com o Pix, tenha muito cuidado. Você tem que ter controle. Olha, nada de ficar fazendo vaquinha na sua conta, receber dinheiros, trocar Pix por dinheiro. Essas movimentações elas vão ser ali acompanhadas pela Receita Federal, vão entender como rendimentos, conforme a sua movimentação aí vai incidir imposto de renda. Então, muito cuidado. A moeda digital, ela tem um controle rigoroso. Fique atento, fique muito esperto com isso. Esse controle veio para aprimorar, né? Veio para permitir um gerenciamento mais eficiente pela administração tributária, que possibilita ofertar serviços qualificados para a sociedade, como exemplo, inclusão de dados financeiros na declaração pré-preenchida do imposto de renda. Então, muito cuidado com os PIX. Você, trabalhador autônomo, movimente a sua receita ali no seu CNPJ. Não misture o seu CNPJ com o seu CPF. A Receita ela vai cruzar todas as informações e, passando do limite ali de isenção tributária, vai cobrar o imposto de renda. Você, emitindo as notas fiscais, você vai recolher o tributo, CBS, IBS, enfim. Passando desse quantitativo, vai entender como receita, como ganhos, rendimentos. E aí você vai incidir aí na tabela de imposto de renda. A tabela de imposto de renda, né? Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso aqui. Ela teve uma alteração, né? Então, muito cuidado com o Pix. Uma orientação que eu passo também para os irmãos que depositam lá o seu dízimo, a sua oferta através do Pix, que identifique lá, né, na mensagem lá como doação, oferta, dízimo. Coloca essa informação. Essa informação ela é muito importante para controle dos recursos que a igreja recebe, porque todas essas informações elas estão sob controle. Então essa orientação que a gente passa para os irmãos, né? Então tenha muito controle com o seu Pix. Se você tem CNPJ e é microempreendedor, utilize o seu CNPJ. Você é empresário, trabalha com CNPJ, então cuide dos seus recursos. Não misture o seu CPF com os recursos da sua empresa, porque essas informações vão ser cruzadas e aí vai incidir em imposto. E o imposto de renda é altíssimo. Ele começa com 7,5% e vai até 27,5%. Os autônomos, os MEIs, pequenas empresas. Olha, gente, organização financeira. Temos que ter controle das nossas receitas e nossas despesas. A emissão das notas fiscais de forma correta. Muito cuidado para que você não incide em crime fiscal, né? Além de você receber uma multa pesada, poder até perder um bem,
e ainda responder criminalmente. Então, muito cuidado, seja organizado, né? Tenha o controle ali da emissão das suas notas de forma correta. E atenção, né? Tivemos a mudança no Simples Nacional. Muitas empresas fazem a opção pelo Simples Nacional por ser mais vantajoso, onde recolhe-se menos impostos. Mas hoje, com as novas regras, né? Cabe aí cada empresa buscar aí o seu contador e fazer um estudo ali para ver qual a melhor opção. Se é lucro presumido, se é o simples, é o ganho de capital, enfim. Então, procure um contador de confiança e faça um planejamento fiscal para que você possa recolher menos tributo possível. Então, nossa orientação tome muito cuidado para que nós não podemos errar. Nós já pagamos impostos demais, ainda tem que pagar impostos, mais impostos, multas, juros, e ainda tem que responder criminalmente, porque sonegar imposto é crime, de 2 a 5 anos. Imagina só, a nossa orientação tome muito cuidado. Falando agora de associações, igrejas, né? Terceiro setor, as igrejas continuam com a imunidade tributária. O que é isso? É a isenção tributária, né? De acordo com o artigo 19 da Constituição, né? Templo de qualquer culto, ou seja, as igrejas, elas têm a imunidade tributária. Ela não paga imposto, paga as taxas, serviços, contribuições, que são tributos que não têm isenção, mas agora impostos, em geral, igrejas e algumas associações, né, dependendo do seu CNAE, das suas atividades, elas têm isenção. Precisa manter uma boa contabilidade, precisa de transparência, ter uma documentação organizada. Gente, não tem mais esse negócio de jeitinho, não, gente. Esse negócio de jeitinho, essa coisa de brasileiro, é terrível isso. Temos que ter organização, porque vai pagar, não fica muito caro, muito caro. Siga as orientações certinha. Se tiver que recolher o tributo, recolha o tributo. Se porventura você passar por um processo de execução fiscal, busque um advogado especialista para te orientar e buscar a melhor forma de resolver aquele conflito. Muita atenção para as igrejas e associações na contratação de serviços. O empregado ali, né? O empregado que vai incidir na CLT, e também tem os microempreendedores que vão incidir em outra regra. Buscam uma orientação assertiva a respeito disso. Os projetos tomem muita cautela, porque muita gente vai no afã de ter vamos executar um projeto bacana aqui e tal, mas precisamos de ter uma orientação, porque senão aquele projeto vai dar dor de cabeça por falta de organização, por falta de documentação, por falta de projeto. Aí numa fiscalização vem descortina tudo, e aí é dor de cabeça. Então, essa atenção na contratação de serviço, atenção nas reformas, na compra de bens, observem ali os seus estatutos, né? O que prevê no estatuto? A aquisição de um bem tem que passar por uma assembleia, convoca a assembleia e apresenta para os membros ali. Aluguéis, venda de um bem, apresenta ali, porque a assembleia ela é soberana, ela que decide, ela que define os rumos ali dessa associação ou igreja. A organização, ela evita problemas futuros. Então buscar aí uma orientação e termos as coisas organizadas para não termos problemas. E aí, dentro da sistemática da reforma tributária, né, quais as vantagens que nós percebemos aí com essa nova reforma tributária? As vantagens redução da quantidade de impostos, né? Nós tínhamos uma quantidade até significativa de impostos, né? O ICMS, o PIS, COFINS, o IPI, e aí juntou-se em 2 impostos. Aí buscar mais clareza, né, sobre as regras de cobrança dos impostos e tentar diminuir a burocracia, né? Porque quando fala-se de cobrança de tributos, a gente esbarra em muita burocracia. Então, a reforma tributária, ela pensou aí diminuir essa burocracia e facilitar aí também, né, o planejamento financeiro. A mudança é significativa, ela oferece até benefícios,
a médio e a longo prazo. Então, esse é a proposta de vantagem, né, nessas mudanças. Mas a gente precisa conhecer, a gente precisa debater, evitar ficar falando coisas sem saber, procurar pesquisar, se orientar através de pessoas gabaritadas, pessoas que entendam do assunto. E eu gostaria de deixar um versículo bíblico para nossa meditação, que é o Provérbios capítulo 9, versículo 10, lá onde fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. E como se preparar desde já, porque 2026 chegou. O que fazer? Primeiro, vamos organizar nossas finanças. Vamos evitar informalidade, evitar o tal do jeitinho. Vamos guardar os documentos, né? Vamos ser organizados. Vamos buscar informações para que a gente possa planejar melhor as nossas atividades. Não vamos ficar confiando em boatos aí. Então, nesses dias aí nós vamos ver muitos boatos, muito tititi, aí vai acontecer isso, nós vamos perder as nossas casas, nós vamos ter que estar cobrando o aluguel dos nossos filhos, né? Muito cuidado com isso aí, né? Nós temos que buscar as informações certinha e nos precaver e planejar os gastos futuros, né? Se eu tô pensando de eu vou construir uma casa, então vamos colocar ali na ponta da caneta, no papel, vamos fazer contas, vamos calcular, vamos planejar. E gostaria de deixar um outro versículo bíblico para nossa meditação também, em Provérbios capítulo 22, versículo 3. O prudente vê o perigo e se esconde, mas o simples passa adiante e sofre a pena. O sábio, né? A pessoa que é sábia, ela viu ali o perigo, ela vai se proteger, ela vai buscar informação, ela vai tomar cuidado. Agora a pessoa que é displicente passa adiante e acaba sofrendo as consequências. E o imposto de renda, as novas regras do imposto de renda. Esse imposto é um imposto que é o que pega a maioria dos brasileiros, né? Mas graças a Deus nós tivemos uma mudança significativa, né? Pessoas que ganham a partir de R$5.000 por mês, né? Até R$5.000 estão isentas do imposto de renda. Anteriormente, né? Pessoa que ganhava 2 salários mínimos, menos de 2 salários mínimos, né? R$2.000, 2.000 e pouco, pagava lá o imposto, começava com 7,5%, e quem tava recebendo 5.000 já estava na faixa bem elevada de cobrança de imposto. Então essas pessoas que ganham até esse valor, né, foram beneficiadas, né? Reduziu ali o seu desconto no seu contra-cheque, não paga mais imposto de renda quem ganha mais de até R$5.000, não possui outras rendas tributáveis, né? Ela não tem ganhos de capital elevado, mesmo isenta dessas pessoas, né? Elas têm que declarar quando for o caso, né? Quando for o caso, essas pessoas têm que declarar, levar essas informações. Todas essas informações tá toda aí no nosso sistema financeiro. No final do exercício financeiro, ao final do ano, aí você tem que pegar lá seu informe rendimento, né? Você vai ver o que entrou, o que saiu na sua conta bancária, né? E fazer a sua declaração. Por isso nós temos que ter muito cuidado, sermos organizados, né? Igual eu falei anteriormente sobre o Pix, tem um controle sobre o Pix, né? Tem coisas que as pessoas fazem erradas com o Pix, faz uma vaquinha, aí recebe uma quantidade de dinheiro lá, e aí quando assustar veio um tributo para poder pagar. Então muito cuidado, né? Foi um grande ganho, né? Muitos trabalhadores, né, foram beneficiados com essa nova regra, né, ter a isenção deste imposto. Aí é mais ganhos, né, mais qualidade de vida, mais benefício para o trabalhador. Em relação ao imposto de renda, né, é importante saber, né, os rendimentos tributáveis, né, o que incide em imposto de renda, né, é o salário, é a aposentadoria, aluguel, prestação de serviços, ganhos, venda de bens. Esses rendimentos financeiros, eles incidem em imposto de renda. Na declaração de imposto de renda, nós temos as deduções que são permitidas, né. Você teve, por exemplo, despesas médicas, vai deduzir no imposto de renda. Despesas com educação, vai deduzir na incidência da cobrança lá do imposto de renda, né? Contribuições previdenciárias, né? Você pagou o INSS ali
vai deduzir no imposto de renda. Pensão alimentícia também deduz no imposto de renda, né? A Receita, ela confronta ali os dados, né? Ela realiza o cruzamento de informações, tanto com bancos, com operações de Pix, empresas, cartórios, imobiliárias, cruza todas essas informações para a declaração de imposto de renda. Agora, um ponto importante: a isenção do pagamento de imposto não dispensa da obrigação de apresentar declaração. As informações incorretas ou omitidas, né, omissas, elas acarretam multas, juros e inclusão no programa de fiscalização, o chamado malha fina. Impactos das novas regras, né? A atualização das novas regras de quem contribui aí, né, a questão da equidade do sistema financeiro. Quem tem rendimento até R$ 5.000 tem a redução da carga tributária. Quero passar algumas dicas para o nosso público, a nossa audiência, os nossos irmãos, né, para todos. Não tema a mudança, antecipe, seja diligente, busque orientação profissional sempre que necessário, organize a sua vida financeira, crie uma reserva de emergência, negocie, faça uma gestão adequada de suas dívidas. Agora eu quero passar uma dica para a igreja: realize planejamento orçamentário, mantenha um controle e evite gastos desnecessários. Igreja, pratique a transparência, busque orientação sempre que necessário, faça uma boa gestão dos recursos. Igreja, cria uma reserva de emergência. José, na época das vacas magras, o que ele fez? Ele pediu para guardar 1/5 daquilo que era produzido. Nós estamos vivendo um tempo difícil. É interessante, é importante que a gente crie essa sistemática de ter uma reserva de emergência, igreja. Promover uma administração inteligente dos nossos bens, né? Ativos e passivos. Quero deixar mais um versículo bíblico, né? 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40. Tudo que deve ser feito, seja feito com ordem e decência. E concluindo essa mensagem sobre a reforma tributária. A reforma tributária é uma realidade, vai afetar a todos, direta e indiretamente. A informação adequada, ela proporciona segurança, e o planejamento prévio evita dificuldades futuras. Como igreja e como comunidade, devemos caminhar juntos, orar e compartilhar conhecimentos, tomar decisões com sabedoria. No ano de 2026 nós estamos vivendo o ano do discipulado. Peço a Deus que abençoe a todos de forma grandemente, né? Em nome do Senhor Jesus. Quero sempre nos colocar à disposição dos irmãos. Eu sei que várias perguntas, várias dúvidas vão surgir. Pode estar nos procurando aí, a gente, na medida do possível, assim que a gente pode estar passando maiores informações, tirando dúvida dos irmãos. Eu sei que vão ter muitas dúvidas, nós vamos passar por um período assim de muitas dúvidas. Então nós temos que estar preparados aí para enfrentar esse período, né, de reforma, de mudanças. Muitas coisas vão acontecer ao longo do ano e eu quero colocar à disposição. Quero agradecer em nome de Jesus a oportunidade de estarmos aqui nesse podcast falando um pouquinho aí sobre esse tema tão atual, né, sobre as nossas vidas, levar informação. O nosso objetivo aqui foi trazer uma palavra de sabedoria, de tranquilidade, tranquilizar os irmãos, a nossa audiência, nesse período que nós estamos enfrentando. Amém? Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Muito obrigado.